E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo, muito feliz aqui. O último vídeo que eu postei deu uma polêmica aí muito grande. Eu gosto, né? A discordância, o debate é aquilo que faz a gente aprender, e a gente que está lidando com o conhecimento, está lidando com a reflexão, a gente necessita dessa discordância, desse debate, um debate sempre respeitoso, claro, a discordância respeitosa, embora esteja tão difícil discordar de certas coisas com respeito, porque os níveis de estupidez que a gente enfrenta hoje são enormes. E nessa tarde fria, dá vontade da gente refletir um pouco sobre a existência, sobre o nosso modo de existir na Terra, o nosso modo de existir no mundo. E existe um filósofo chamado Martin Heidegger, que tem várias reflexões interessantes. Eu queria trazer para vocês aqui hoje uma reflexão bastante interessante desse filósofo. A filosofia tem preenchido esses vazios, né, da vida da gente. Ela preenche, só que ela não preenche com certezas, ela sempre nos preenche com mais questionamento para que a gente vá refletindo sobre a vida. E o Heidegger nos traz a ideia de que o ser humano, existindo no mundo, ele padece de esquecimentos. Então existem esquecimentos da alma. Nós temos esses esquecimentos na nossa vida, na nossa existência. E se a gente pudesse trabalhar esses esquecimentos, entender melhor sobre o que esses esquecimentos falam, nossa existência talvez saísse de uma situação de inautenticidade, que todos nós temos. Eu tenho essa inautenticidade existencial, você tem essa inautenticidade existencial, e nós caminharíamos para uma vida, uma existência mais autêntica, mais para nós. O primeiro esquecimento que o Heidegger coloca é o esquecimento de que nós estamos vivos. Nós esquecemos que estamos vivos. Nós vivemos uma espécie de letargia, vegetamos na existência, trabalho-casa, casa-trabalho, trabalho-casa, final de semana, ou preenchido com álcool, ou preenchido com festa, ou preenchido com droga, ou preenchido com literatura, mas a gente vai vivendo num ciclo, vivendo para fora de si, e a gente esquece que a gente está vivo. Isso é muito interessante. É como a gente esquece que é saudável. A gente só lembra que é saudável quando a gente adquire uma doença. Quando a gente está doente, a gente tem noção da benesse da saúde. A saúde é um bem muito raro, mas que a gente só tem noção desse bem quando a gente adoece. Então a gente esquece que a gente está vivo. E pensar sobre esse mistério da existência, sobre esse mistério de estarmos vivos, é uma dádiva muito preciosa, faz a nossa vida melhorar bastante. O segundo esquecimento da alma que o Heidegger se refere é o esquecimento da nossa conexão com a natureza e da nossa conexão com os outros. A gente tem perdido essa ideia da conexão de muito tempo, né? A humanidade tem vivido sem a noção dessa conexão. A gente acha que a natureza é algo externo, a gente acha que a natureza é um meio e não um fim. Nós fazemos parte da natureza, nós estamos conectados com a natureza, e na medida que a gente destrói a natureza, a gente se destrói. Na medida que a gente perde a noção de conexão, a gente perde a noção de que nós estamos no mundo com os outros. E isso é muito perigoso para a nossa existência, porque mexe com um conceito que é bastante precioso para a gente manter, a gente preservar tanto a natureza como a nossa vida, a vida humana, que é a generosidade. Quando a gente perde o conceito de conexão, claro, isso é um conceito também de alienação em Marx, quando a gente perde a noção de que nós fazemos parte, né, da espécie humana, isso é uma espécie de alienação, mas a gente perde essa conexão com a natureza e perde a noção de generosidade. A gente fica alienado desse conceito, e isso é muito perigoso. A terceira forma de esquecimento é quando a gente esquece que nós somos livres.
E quando a gente esquece que a vida tem que ser vivida para si, né? Nós temos que viver para nós mesmos. É interessante porque o Heidegger coloca que a vida é um suspiro muito breve entre o nada e o nada. A gente, quando não nasceu ainda, a gente é nada, segundo a teoria existencialista, e quando a gente morrer, a gente volta a ser nada. E a gente perde essa noção de que a vida é muito breve. E a gente é jogado na vida, a gente cai, né? Na vida, cai no mundo, e a gente já cai no mundo pronto. Um mundo que está pronto, um mundo que já tem suas regras, um mundo que já tem suas leis, sua moral. E esse mundo nos constrange. E a gente já começa a nossa existência inautênticos. Eu não tenho autenticidade porque eu já começo adquirindo aquilo que a vida, aquilo que o meio onde eu vivo, me coloca. A partir do momento em que a gente vai criando consciência de si, a gente tem que buscar uma autenticidade no viver, né? Uma autenticidade nas formas como eu vou lidar com a minha vida, como eu vou satisfazer os meus desejos, buscando uma vida para mim, não uma vida para eles, sejam eles quem for esse eles, mas uma vida para mim, uma vida autêntica, uma vida onde esteja alinhado esses desejos e a forma que eu vivo. É óbvio que isso é uma gradação, é óbvio que ninguém vai ter uma vida completamente independente e completamente autêntica, que a gente sempre vai estar ligado, somos seres sociais e a gente não perde essa característica, é uma característica humana, né? E a gente não tem como se dissociar, viver isolado. Embora, quando a gente vive uma vida mais autêntica, ou busca viver uma vida autêntica, quando a gente vive pra gente, a gente consegue inclusive viver para o outro, porque a gente não vive para os outros, a gente vive em função dos outros. Notem como a gente trabalha, acumula dinheiro, tem bens, geralmente para se mostrar para os outros. A gente vive buscando uma vida que muitas vezes está em função de pessoas que nem gostam da gente, né? De pessoas que vivem para nos criticar. E aí isso é muito complicado. Tem um poema do Fernando Pessoa que eu gosto muito, que queria ler para vocês a partir dessa reflexão de Heidegger, que diz o seguinte: não sei sentir, não sei ser humano, conviver de dentro da alma triste com os homens, meus irmãos na terra. Não sei ser útil, mesmo sentindo, ser prático, ser cotidiano, nítido. Vi todas as coisas e maravilhei-me de tudo, mas tudo ou sobrou ou foi pouco, e eu sofri. Vivi todas as emoções, todos os pensamentos, todos os gestos, e fiquei tão triste como se tivesse querido vivê-los e não conseguisse. Amei e odiei como toda a gente. Mas para toda a gente isso foi normal e instintivo. E para mim foi sempre a exceção, o choque, a válvula, o espasmo. Seja o que for, era melhor nem ter nascido. Porque de tão interessante que é, a todos os momentos, a vida chega a doer, a enjoar, a cortar, a roçar, a ranger, a dar vontade de dar gritos, de dar pulos, de ficar no chão, de sair para fora de todas as casas, de todas as lógicas e de todas as sacadas, e ir ser selvagem entre árvores e esquecimentos. Um beijo.